Narrativa. Na quinta-feira passada, cheguei em casa mais cedo e flagrei minha esposa planejando fingir um término comigo. Não porque ela realmente queria separar, mas porque as amigas convenceram que seria um teste divertido para ver o quanto eu amava ela de verdade. Eu quase nunca chego antes do horário. A casa estava quieta, mas dava para ouvir vozes abafadas vindo da sala. Minha esposa estava no viva voz, e eu reconheci na hora as 3 amigas mais próximas dela, as mesmas que enchiam a cabeça dela de conselho tóxico sobre relacionamento há meses. Parei no corredor, escondido, mas perto o suficiente para ouvir cada palavra. O que eu ouvi gelou meu sangue. Só fala pra ele que precisa de espaço para pensar no futuro de vocês, uma delas dizia. Homem nunca valoriza o que tem até sentir que vai perder. Exato, outra emendou. Minha prima fez isso com o namorado ano passado. Ele praticamente implorou pra ela ficar e comprou um carro novo pra ela na semana seguinte. A voz da minha esposa veio insegura, mas interessada. Mas e se ele simplesmente concordar? E se ele não brigar por mim? Confia, amiga, nenhum homem deixa a esposa ir embora sem lutar. Ele provavelmente vai chorar e prometer mudar tudo sobre ele mesmo. Senti minha mandíbula travar. Essas mulheres estavam tratando o meu casamento como experimento social. Mas o pior foi ouvir minha esposa realmente considerando aquilo. Não sei, meninas. Parece errado manipular ele assim. Não é manipulação, a primeira amiga insistiu. É testar o comprometimento dele. Você merece saber qual é o lugar que ocupa nas prioridades dele. Olha, se ele te ama de verdade, ele vai lutar por você. Se não, você vai saber a verdade sobre o casamento. Ouvi minha esposa dar um suspiro fundo. Quando eu faço isso? Nesse fim de semana. Faz dramático, mas sem exagerar demais. Fala que tem pensado e não tem certeza se tá feliz mais. Minhas mãos viraram punhos. Essas mulheres estavam incentivando minha esposa a explodir nosso casamento por diversão. Mas o que mais me chocou foi ela estar ouvindo de verdade. Lembra, a chave é ficar calma e séria. Não dá nenhuma dica que é teste. Deixa ele suar uns dias. Aí vê o quanto ele se esforça para te reconquistar. E grava tudo. Outra amiga completou rindo. Isso vai dar um drama bom pra caralho. Já tinha ouvido o suficiente. Saí de fininho do corredor e voltei para a porta da frente. Minha cabeça a mil. Uma parte de mim queria invadir ali e confrontar todo mundo na hora. Mas algo me segurou. Uma ideia melhor estava se formando. Se minha esposa queria brincar com nosso casamento, se queria me testar, então ela estava prestes a aprender uma lição muito importante sobre o marido dela. Eu não era o tipo de cara que implorava ou se humilhava. Não ia dançar como marionete pro entretenimento dela. Voltei pro carro e dei uma volta no quarteirão, dando tempo para pensar. Quando voltei para casa 20 minutos depois, as amigas tinham ido embora e ela estava na cozinha preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. Oi amor, chegou cedo. Ela disse, me dando um beijo na bochecha com um carinho que agora eu percebia ser totalmente falso. Trânsito estava tranquilo hoje. Respondi, estudando o rosto dela. Ela parecia nervosa, mexendo no pano de prato. Durante o jantar, ela ficou estranhamente quieta, claramente ensaiando o roteiro que as amigas tinham dado. Eu comi tranquilo, puxando o papo normal, mas por dentro já planejava a minha resposta pro teste dela. Naquela noite, na cama, ela estava inquieta do meu lado. Eu praticamente ouvia as engrenagens girando na cabeça dela, provavelmente pensando se ia mesmo levar adiante o plano ridículo das amigas. Eu já sabia que ia. A semente tinha sido plantada, e mulheres como aquelas amigas não deixam a vítima desistir fácil. Elas iam ficar empurrando até ela fazer. Mas o que minha esposa e as amigas psicólogas amadoras não entendiam sobre mim era o seguinte, eu não jogo joguinho com quem eu amo, e definitivamente não tolero quem tenta jogar comigo. Se ela queria testar se eu ia lutar pelo nosso casamento, estava prestes a descobrir que eu não luto por relacionamento com quem não quer estar nele. Eu não corro atrás, não imploro e com certeza não danço pro entretenimento de ninguém. Sábado estava chegando, e eu ia estar pronto para a apresentação dela. Mas minha resposta ia ser nada parecida com o que ela ou as amigas esperavam. Elas queriam me ver desesperado e implorando. Em vez disso, iam conhecer um homem que sabe o próprio valor e se recusa a ser manipulado. O teste estava vindo, mas eu tinha notícia para minha esposa. Ela estava prestes a descobrir que alguns testes não têm a resposta que você espera. Sábado de manhã chegou no horário, e a apresentação da minha esposa também. Eu estava na garagem organizando umas ferramentas quando ela apareceu na porta, com cara de quem ensaiou as falas no espelho. A gente precisa conversar, ela disse, com aquele tom sério que provavelmente as amigas ensinaram. Levantei os olhos do bancada, completamente calmo. Claro, o que tá na sua cabeça? Ela respirou fundo, e eu vi ela se preparando pro grande momento. Tenho pensado muito sobre a gente, sobre nosso casamento, e não tenho certeza se tô feliz mais. Assenti devagar, como se estivesse processando aquela revelação bombástica pela primeira vez. Tá, o que exatamente tá te deixando infeliz? A pergunta pareceu pegar ela desprevenida. Ela provavelmente esperava que eu começasse a surtar ou perguntar o que eu fiz de errado. É que a gente caiu numa rotina, e não sei se é isso que quero pro resto da vida. Acho que preciso de um espaço para pensar direito. E espaço? Repeti, largando a chave de fenda.
Que tipo de espaço a gente tá falando? Talvez a gente devesse dar um tempo. Sabe, passar um tempo separados para eu pensar com clareza no que eu realmente quero. Limpei as mãos num pano e encostei na bancada. Quanto tempo de tempo? Ela piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Eu não sei. Umas semanas? Talvez um mês. Um mês. Eu disse, balançando a cabeça pensativo. Faz sentido. Quando você quer começar esse tempo? A boca dela abriu um pouco. Isso não estava nem um pouco no roteiro. Você tá ok com isso? Dei de ombros. Você disse que precisa de espaço para pensar. Se é isso que você precisa, então é isso que você precisa. Não vou te obrigar a ficar num casamento que não te faz feliz. A cor sumiu do rosto dela. Mas você não quer conversar sobre isso? Tentar resolver as coisas. O que tem para resolver? Você acabou de me dizer que tá infeliz e precisa de espaço. Tô te dando exatamente o que pediu. Eu vi o pânico começando a aparecer nos olhos dela. Essa era a parte em que eu devia lutar por ela. Em que eu prometia mudar tudo sobre mim para fazer ela feliz. Então você tá simplesmente desistindo da gente. Tô respeitando sua decisão. Você é adulta e sabe o que quer. Se quer espaço você vai ter. Passei por ela indo para casa. Vou começar a levar minhas coisas pro quarto de hóspedes hoje para você ficar com o quarto principal. A gente provavelmente devia ver como dividir as contas durante esse período de pausa. Espera. Ela gritou atrás de mim. Você vai pro quarto de hóspedes agora? Bom, você disse que queria espaço. Achei que isso incluía espaço físico também. Ela me seguiu para dentro de casa. A compostura dela completamente destruída. Não quis dizer imediatamente. Pensei que a gente podia discutir os detalhes. Os detalhes pareceram bem claros para mim. Você quer um tempo do nosso casamento para pensar se quer ficar comigo. Quanto mais cedo a gente começar, mais cedo você vai ter sua resposta. Comecei a tirar roupas da nossa cômoda com uma calma metódica. Ela ficou na porta me olhando, claramente lutando com o quanto aquilo tinha saído do roteiro. Você não tem nenhuma pergunta? Nenhum sentimento sobre isso? Parei e olhei direto para ela. Claro que tenho sentimentos. Mas você deixou claro que esses sentimentos não são suficientes para te fazer feliz nesse casamento. Então qual o sentido de discutir eles? Não foi isso que eu disse. Você disse que não tinha certeza se queria passar o resto da vida comigo. Isso é bem definitivo. O celular dela vibrou. Provavelmente uma das amigas querendo saber como o teste estava indo. A ironia não me passou despercebida. Vou ligar pros caras para ver se alguém quer jantar hoje à noite. Eu disse casualmente. Já que a gente tá de pausa, acho que os dois deviam começar a se acostumar a estar solteiros de novo. Solteiros. A palavra saiu quase um sussurro. É isso que significa dar um tempo, né? Passar um tempo para viver sem o outro. Eu vi a cabeça dela girando, tentando descobrir como salvar a situação sem admitir que era tudo falso. Acho que você tá entendendo errado o que eu quis dizer com tempo. Tô. Porque parece que você quer liberdade para decidir se quer estar casada comigo. O que significa que a gente tá essencialmente separado até você decidir. Ela sentou pesado na cama, me olhando arrumar as coisas com alarme crescente. Pra onde você vai jantar? Ainda não sei. Provavelmente aquele shows novo no centro. Faz meses que não saio com os caras. A verdade é que eu não tinha plano nenhum, mas dava pra ver ela imaginando eu lá fora agindo como solteiro recém-separado, e isso tava corroendo ela por dentro. Você tá assustadoramente calmo com tudo isso, ela disse, a voz falhando um pouco. Parei de arrumar e olhei pra ela com o que esperava parecer preocupação genuína. Você preferia que eu estivesse chateado? Por que eu posso ficar chateado se isso te fizer se sentir melhor com sua decisão? Não é, eu só esperava que você tivesse mais reação. Minha reação é te dar exatamente o que você pediu. Não era isso que você queria? Ela não respondeu, só ficou me olhando enquanto eu continuava a levar minhas coisas. O celular dela vibrou de novo, e dessa vez ela ignorou completamente. O teste estava rolando com força, mas os resultados não eram nada do que ela ou as amigas tinham previsto. Em vez de um marido desesperado implorando para ela repensar, ela estava vendo o casamento se dissolver com eficiência clínica, e o melhor em tudo ideia dela. No domingo à noite, minha esposa estava claramente em modo pânico total. Eu tinha saído com os amigos como prometido, fiquei até meia-noite e cheguei em casa agindo como se nada estranho estivesse acontecendo. Ela estava me esperando acordada, coisa que nunca fazia quando a gente supostamente estava casado e feliz. Como foi sua noite? Ela perguntou, tentando parecer casual. Ótima. Ótima mesmo. Esqueci o quanto era divertido só sair sem me preocupar em voltar para alguém. O rosto dela endureceu. O que você quer dizer com isso? Bom, a gente tá de pausa, né? Então não preciso ficar checando ou me preocupando em fazer outra pessoa feliz. É libertador. Dava pra ver ela lutando com um monstro que tinha criado. O celular dela ficou vibrando o fim de semana inteiro, provavelmente as amigas cobrando atualização do plano genial delas.
Segunda de manhã, eu tava fazendo café quando ela apareceu de roupão, com cara de quem não dormiu muito. Tenho pensado no que eu disse sábado, ela começou com cuidado. Que bom. Você tá progredindo. Esse é o objetivo todo de dar um tempo. Talvez eu tenha sido precipitada. Talvez a gente devesse tentar terapia de casal. Me virei para ela, caneca de café na mão. Terapia? Mas você disse que não tinha certeza se queria passar a vida comigo. Sobre o que a gente ia fazer terapia? Acho que eu tava só estressada. O trabalho tá pesado, e talvez eu tenha descontado no nosso casamento. E estresse? Repeti pensativo. Faz sentido. Estresse pode mesmo fazer você questionar coisas fundamentais como se ama ou não o marido. Ela fez careta. Eu nunca disse que não te amo. Não, mas disse que não estava feliz e precisava descobrir o que queria. Essas são preocupações bem sérias que provavelmente não se resolvem com umas sessões de terapia. Enchi meu café e comecei a ir para a porta. Além do mais, agora que tive uns dias para pensar, talvez esse tempo seja exatamente o que a gente precisava. Como assim? Bom, percebi quanta energia eu gastava tentando fazer alguém feliz que aparentemente não estava feliz mesmo. É bom só focar em mim pela primeira vez. A boca dela caiu aberta. Você tá dizendo que tá gostando de dar um tempo? Tô dizendo que tô aprendendo muito sobre mim e sobre o que eu aceito ou não aceito num relacionamento. Naquela tarde, ela me ligou no trabalho. Coisa rara. Podemos jantar juntos hoje? Só pra conversar. Não sei se é boa ideia. Você disse que precisava de espaço pra pensar com clareza, e ficar juntos só ia embolar as coisas. Por favor, só jantar. Dei um suspiro longo. Tá bom, mas só se você tiver certeza que não vai atrapalhar seu processo de decisão. Durante o jantar aquela noite, ela tentou todos os ângulos possíveis para voltar atrás do término falso sem admitir que era falso. Percebi que talvez eu tenha sido dramática demais no sábado. Talvez eu não precise de um tempo completo. Talvez só umas mudanças na forma como a gente faz as coisas. Que tipo de mudanças? Perguntei, cortando meu bife com precisão cirúrgica. Não sei. Noites de date? Viagens de fim de semana? Coisas para reconectar. Parece coisas que a gente podia ter feito antes de você decidir que estava infeliz com o nosso casamento. O que mudou agora? Ela estava encurralada na própria lógica. Se admitisse que não estava realmente infeliz, ia ter que explicar por que fingiu tudo. Acho que só precisei quase perder algo para perceber o quanto significava para mim. Larguei o garfo e olhei sério para ela. Mas você não quase perdeu nada. A gente ainda tá casado. Só tá dando um tempo para você decidir se quer continuar casada. Talvez eu não precise do mês inteiro para pensar. Tem certeza? Por que ficar mudando de ideia em decisões grandes de vida parece algo que você devia pensar com muito cuidado? A frustração dela estava visível. Você tá sendo difícil de propósito. Tô sendo apoiador das suas necessidades. Você disse que não estava feliz e precisava de espaço. Tô garantindo que você tem exatamente o que pediu. Na quarta, ela estava desesperada. Tentou outra abordagem. Acho que talvez o problema não seja nosso casamento. Talvez seja que a gente não passa tempo de qualidade suficiente juntos por causa do trabalho e outras obrigações. Pode ser. Concordei. Embora você tenha dito que não tinha certeza se queria passar o resto da vida comigo. Isso parece mais que um problema de agenda. Eu tava só me sentindo sobrecarregada. Não falei literalmente. Ah, então quando disse que precisava de espaço para pensar se queria estar casada comigo. Isso era metafórico? Ela abriu e fechou a boca que nem peixe. Não tinha resposta boa para aquela pergunta que não expusesse a mentira. Na quinta noite, ela subiu o nível. E se eu disser que cometi um erro? E se eu disser que não quero mais dar tempo? Olhei do livro que estava lendo no quarto de hóspedes. Aí eu diria que você precisa ter muita certeza dessa decisão. Como assim? Bom, você já me mostrou que quando a vida fica estressante, seu instinto é questionar nosso casamento inteiro. Como eu sei que não vai acontecer de novo na próxima semana ruim? Ela me encarou, percebendo que eu estava transformando as preocupações falsas dela em problemas reais de relacionamento. Você tá me punindo. Tô me protegendo. Tem diferença. Na sexta de manhã, eu ouvi ela no telefone com as amigas de novo. Dessa vez a conversa era bem diferente. Isso não tá funcionando nada. Ele não tá brigando por mim. Tá agindo como se estivesse aliviado de estar separado. Talvez você precise falar que tá pensando em divórcio. Uma delas sugeriu. Isso com certeza vai dar reação. Sorri sozinho. Elas estavam prestes a escalar o jogo idiota delas para um nível que eu podia realmente mostrar que tipo de homem elas estavam lidando. Como esperado, sexta-noite ela me sentou com a expressão mais séria até então. Tenho pensado durante esse tempo, e tô pensando se talvez a gente devesse tornar essa separação permanente. Assenti devagar, como se estivesse considerando com cuidado. Tipo divórcio? Talvez. Quero dizer, se os dois estivermos mais felizes separados. Sabe de uma coisa? Você pode estar certa.
Os olhos dela arregalaram. Eu tenho pensado a mesma coisa, na verdade. Essa semana me mostrou muito sobre o que eu quero num parceiro. E talvez a gente simplesmente não seja compatível a longo prazo. Ela parecia que tinha levado um tapa. Essa era a opção nuclear que devia me fazer rastejar de volta, não a frase que me fez concordar com ela. Você, quer divórcio? Eu quero estar com alguém que tem certeza que quer estar comigo. E você deixou bem claro que não é você. O teste estava dando errado de forma espetacular, e nós dois sabíamos. Sábado de manhã, exatamente uma semana depois da apresentação inicial dela, minha esposa estava andando de um lado pro outro na cozinha que nem bicho enjaulado. Eu estava calmamente tomando café da manhã e lendo notícia no tablet quando ela finalmente quebrou. Tá, para. Para com isso tudo. Olhei do tablet. Parar o quê? É essa atuação. Essa rotina toda de calmo e aceitando o que você tá fazendo a semana inteira. Não sei do que você tá falando. Você disse que queria um tempo, possivelmente divórcio. Tô te dando o que pediu. Ela bateu a caneca de café no balcão. Não, você não tá. Você devia estar lutando por nós. Você devia se importar que sua esposa tá te deixando. Mas minha esposa não tá me deixando. Minha esposa tá tomando uma decisão informada sobre se quer continuar casada comigo. Eu respeito esse processo. Não tem processo nenhum. Ela explodiu. Caralho, você tá sendo tão frustrante. Larguei o tablet e olhei pra ela com curiosidade genuína. Me ajuda a entender uma coisa. Você tá brava porque eu não tô lutando pelo nosso casamento ou porque eu tô respeitando os seus desejos declarados? Ela abriu a boca pra responder, depois fechou de novo. A armadilha era perfeita e ela via. Tô brava porque você não parece se importar. Com o que especificamente? Com me perder. Levantei e andei até o outro lado da ilha da cozinha até ficar cara a cara com ela. Aqui vai o que eu me importo. Eu me importo de estar com alguém que quer estar comigo. Eu me importo de ter uma parceira que não precisa ameaçar nosso casamento para se sentir valorizada. E eu me importo de não desperdiçar meu tempo com alguém que não tem certeza se me ama. O rosto dela ficou branco. Eu nunca disse que não te amo. Não, mas disse que não tinha certeza se queria passar a vida comigo. E honestamente, depois dessa semana, tô começando a entender por quê. O que isso quer dizer? Encostei no balcão, estudando o rosto dela com atenção. Quer dizer que aprendi algo importante sobre você. Quando as coisas ficam difíceis, seu instinto não é trabalhar junto ou se comunicar. Seu instinto é ameaçar a base do nosso relacionamento. Isso não é justo, é? Você literalmente me disse que queria se separar para decidir se queria estar casada comigo. Isso não é estratégia de comunicação. Isso é manipulação emocional. Os olhos dela arregalaram. A palavra manipulação acertou exatamente onde eu queria. Eu não tava te manipulando. Sério? Porque do meu lugar, parece que você criou uma crise para ganhar atenção e testar minha devoção. Isso é praticamente a definição de manipulação. Ela tava começando a entrar em pânico agora. Você tá distorcendo tudo. Tô. Me deixa te perguntar uma coisa direta. Você quer mesmo divórcio? Não. Você quer mesmo se separar? Não. Você estava realmente infeliz no nosso casamento? Ela hesitou o suficiente para confirmar o que eu já sabia. Ah, as coisas não eram perfeitas. Mas você estava genuinamente considerando me deixar sábado de manhã passado? Outra hesitação. Eu estava confusa. Assenti devagar. Confusa sobre o que, exatamente? Sobre se você realmente me valorizava. Então você decidiu ameaçar nosso casamento para descobrir. Eu não ameacei nada. Só disse que precisava de espaço para pensar. Sobre se queria passar a vida comigo. A maioria das pessoas chamaria isso de ameaça. Ela estava se encurralando mais a cada resposta. Você tá fazendo parecer pior do que foi. Como devia parecer? Porque da minha perspectiva, minha esposa me disse que estava infeliz com nosso casamento e queria se separar. Não consigo imaginar um jeito de fazer isso parecer melhor. O celular dela vibrou no balcão entre a gente. Sem pensar, ela olhou e eu vi o rosto dela mudar. Sua amiga querendo saber como o teste tá indo? Ela ficou completamente branca. O quê? O teste? Aquele em que você finge um término para ver o quanto eu vou lutar por você? Como tá funcionando? A boca dela caiu aberta. Eu não sei do que você tá falando. Sério? Porque eu ouvi cada palavra da sua ligação de quinta-feira passada. Aquela em que suas amigas te convenceram a testar meu comprometimento ameaçando me deixar. Ela cambaleou para trás como se eu tivesse batido nela fisicamente. Você ouviu. Ouvi tudo. O drama falso. O coaching do que falar. Até a parte que elas mandaram você gravar para entretenimento. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Mas eu não tinha terminado. Então me deixa perguntar de novo. Você estava genuinamente infeliz no nosso casamento? Ou estava fazendo um experimento psicológico no seu marido pro divertimento das amigas? Não foi assim. Então como foi? Elas disseram.
Elas disseram que ia me ajudar a entender como você realmente se sentia por mim. Dei uma risada amarga. E como eu realmente me sinto por você? Não sei mais. Quer saber como eu me sinto? Me sinto casado com alguém que prefere me manipular do que conversar comigo. Me sinto como se minha esposa valorizasse mais a opinião das amigas do que nosso relacionamento. E me sinto como se tivesse passado uma semana sendo testado como rato de laboratório por alguém que prometeu me amar e respeitar. Ela estava chorando agora. Mas eu não tinha terminado. A pior parte nem é que você fez isso. A pior parte é que quando não deu certo como você esperava, você tentou escalar ameaçando o divórcio. Você estava disposta a explodir nosso casamento por um jogo. Desculpa. Tô tão desculpada. Eu sei que foi errado. Sabe? Porque você passou uma semana dobrando a mentira em vez de falar a verdade. Eu não sabia como consertar. Você podia ter contado a verdade a qualquer momento. Em vez disso, ficou cavando o buraco mais fundo. Ela estava soluçando agora, o peso do que tinha feito finalmente batendo. Mas eu planejei esse momento a semana inteira, e não ia deixar emoção atrapalhar. Aqui vai o que vai acontecer agora. Você vai ligar para as suas amigas e contar exatamente como o teste genial delas deu certo. Vai explicar como a manipulação delas quase destruiu seu casamento. E depois vai decidir se quer estar casada comigo ou casada com a aprovação delas. Eu escolho você. Eu escolho nosso casamento. Fácil falar agora. Mas você já escolheu o jogo delas em vez do nosso relacionamento uma vez. Por que eu deveria acreditar que dessa vez é diferente? Ela não tinha resposta, e nós dois sabíamos. O teste acabou, mas as consequências reais estavam só começando. Naquela noite, o destino me entregou a oportunidade perfeita para a próxima fase do meu plano. As amigas da minha esposa estavam dando a janta mensal delas, e nós dois estávamos convidados. Em circunstâncias normais, eu teria inventado uma desculpa para não ir. Essas não eram circunstâncias normais. A gente provavelmente devia furar hoje. Minha esposa disse nervosa enquanto se arrumava. Depois de tudo o que aconteceu. Na verdade, acho que a gente deve ir. Eu disse, ajeitando a gola no espelho. Tem umas coisas que gostaria de discutir com suas amigas. O rosto dela ficou pálido. Que tipo de coisas? Ah, só como o conselho de relacionamento delas funcionou pra gente. A janta estava bombando quando chegamos. As mesmas 3 amigas que orquestraram toda essa bagunça estavam lá, junto com vários outros casais. Perfeito. Minha esposa tentou nos levar pro canto mais quieto, mas eu tinha outros planos. Meninas, eu disse, indo direto para as 3 conspiradoras. Queria agradecer pelo excelente aconselhamento matrimonial da semana passada. Elas trocaram olhares nervosos. Que aconselhamento matrimonial? Uma delas perguntou inocentemente. A consulta por telefone em que vocês convenceram minha esposa a fingir um término comigo para testar minha devoção. E estratégia brilhante, viu? A conversa ao redor começou a morrer enquanto os outros convidados prestavam atenção. Não sei do que você tá falando, outra amiga disse, mas a voz dela tremia. Sério? Porque eu ouvi cada palavra da sessão de coaching de vocês. A parte de fazer ela ameaçar me deixar. A sugestão de gravar pra drama. Até o plano B de escalar pra ameaça de divórcio se eu não reagisse do jeito que vocês queriam. Agora tínhamos a atenção de todo mundo. Minha esposa tentava sumir no chão. A melhor parte. Continuei, autossuficiente pro salão inteiro ouvir, foi quando ela realmente seguiu o conselho de vocês e eu chamei o blefe dela. Vocês deviam ter visto o pânico que ela ficou quando eu comecei a concordar com a separação. Um dos maridos na sala soltou um assovio baixo. Vocês mandaram ela fingir um término? Não foi fingimento. A primeira amiga protestou fracamente. Só achamos que ela devia testar o comprometimento dele. Eu ri. Testar meu comprometimento mentindo e manipulando? Essa é a ideia de vocês de conselho saudável de relacionamento. Todo relacionamento precisa de teste, ela disse na defensiva. O seu precisa? Perguntei, virando pro marido dela. Sua esposa testou seu comprometimento ameaçando te deixar por diversão? O marido dela estava olhando para a esposa com uma expressão nova. Você fez isso? O salão ficou em silêncio mortal agora. Eu vi a minha esposa tentando me sinalizar para parar, mas eu estava só começando. Aqui vai o que aprendi sobre testes, anunciei pro salão. Quando alguém te testa, tá dizendo que não confia em você. Quando alguém te manipula, tá dizendo que não te respeita. E quando alguém mente pra você uma semana inteira, tá te mostrando exatamente quem é. Isso não é justo, uma das amigas disse. A gente só tava tentando ajudar ela a se sentir mais segura no casamento. Ensinando ela a ser manipuladora e desonesta? Essa é a versão de vocês de segurança. Outro marido falou. Espera, então tudo isso foi falso? A separação inteira? Completamente fabricada? Confirmei. Um experimento psicológico de uma semana projetado por essas 3 especialistas em relacionamento aqui. As amigas estavam começando a parecer desesperadas. Você tá fazendo parecer pior do que foi. Tô. Porque minha esposa passou uma semana mentindo na minha cara.
Ameaçando nosso casamento e escalando para papo de divórcio tudo. Porque vocês três convenceram ela que seria divertido mexer com as emoções do marido dela. O salão explodiu em murmúrios. Outras esposas olhavam para as três amigas com nojo. Os maridos olhavam com suspeita. Talvez a gente devesse ir, minha esposa sussurrou desesperada. Por quê? A gente tá chegando na melhor parte. Conta pra todo mundo como o teste de vocês deu certo, meninas. Eu implorei e chorei como vocês previram? Elas ficaram em silêncio. Não. Bom, deixa eu contar pra todo mundo. Quando minha esposa disse que queria se separar, eu ajudei ela a arrumar as coisas. Quando disse que precisava de espaço, dei todo o espaço que ela queria. Quando ameaçou o divórcio, concordei que talvez fosse o melhor. A galera estava pendurada em cada palavra agora. Acontece que quando você chama o blefe de alguém, a pessoa entra em pânico. Engraçado como funciona. Uma das amigas fez uma última tentativa desesperada de defesa. A gente só estava tentando garantir que ela soubesse o valor dela. Olhei direto para ela. O valor dela não é determinado pelo quanto o marido dela reage desesperado à manipulação. O valor dela vem de ser honesta, confiável e respeitosa nos relacionamentos. 3 coisas que o conselho de vocês destruiu completamente. A festa acabou ali. As pessoas começaram a inventar desculpas para ir embora. E as 3 amigas foram ostensivamente ignoradas por todo mundo. Quando fomos pro carro, minha esposa ficou em silêncio até entrarmos. Precisava humilhar elas assim? Liguei o carro e olhei sério para ela. Elas se humilharam sozinhas. Eu só garanti que todo mundo soubesse quem estava realmente por trás dos problemas do nosso casamento. A mensagem foi clara. A ação tem consequência. E as amigas dela acabaram de aprender o que acontece quando se mexe no casamento dos outros. O caminho de volta da janta foi em silêncio até chegarmos na garagem. Minha esposa ficou no banco do passageiro, olhando para as mãos. Eu sei que você tá bravo, ela finalmente disse. Bravo nem começa a cobrir. Respondi, desligando o motor. Mas a gente precisa ter uma conversa sobre o que acontece agora. Dentro de casa, sentei na mesa da cozinha e fiz sinal para ela se juntar. Esse era o momento que tudo ia ser decidido. Suas amigas não vão mais te ligar, eu disse como fato consumado. Depois de hoje, elas provavelmente vão culpar você por fazer elas passarem vergonha em vez de assumir a responsabilidade pelo conselho tóxico delas. Ela sentiu miserável. Eu sei. Ótimo. Porque isso te diz tudo o que você precisa saber sobre o tipo de pessoa que elas são. Me inclinei para frente, garantindo que ela entendesse a gravidade do que eu ia dizer. Aqui é onde a gente tá. Você fez uma escolha de priorizar o entretenimento delas em vez do nosso casamento. Você mentiu para mim uma semana inteira. Escalou problemas falsos para ameaças reais. E quando eu não reagi como você esperava, você dobrou a aposta em vez de falar a verdade. Lágrimas começaram a rolar de novo, mas eu continuei. Então agora você faz outra escolha. A mais importante da sua vida. Que escolha? Você pode escolher reconstruir esse casamento com honestidade e respeito, o que significa cortar essas influências tóxicas da sua vida completamente. Nada de noites de meninas com elas. Nada de ligações pedindo conselho. Nada de deixar elas envenenarem sua cabeça com táticas de manipulação. Ela estava ouvindo com atenção agora. Ou você pode escolher manter essas amizades e perder esse casamento. Porque eu não vou ser testado, manipulado ou desrespeitado de novo. Nem por você. E com certeza não pelas suas amigas. Eu escolho você, ela disse rápido. Eu escolho nosso casamento. Foi o que você disse ontem. Mas escolher a mim significa mais do que palavras. Significa provar que você entende o que fez de errado e por que nunca mais pode acontecer. Como eu provo isso? Tenho pensado nisso a semana inteira. Primeiro, você vai ligar para cada uma dessas amigas amanhã e dizer que não vai continuar essas amizades. Vai explicar que o conselho delas quase destruiu seu casamento e que você assume total responsabilidade por ter seguido. Os olhos dela arregalaram. Às 3. Às 3. Na minha frente. Para eu saber que você realmente fez. Tá bom, ela sussurrou. Segundo, a gente vai fazer terapia de casal. Terapia de verdade. Não a psicologia amadora que suas amigas vendiam. Porque você precisa entender por que achou que manipulação era aceitável em primeiro lugar. Ela sentiu ansiosa. Sim, claro. Terceiro, você vai reconstruir minha confiança com ações, não promessas. Isso significa transparência total sobre para onde você vai, com quem fala e que conselho recebe sobre nosso relacionamento. Por quanto tempo? Olhei sério para ela. Pelo tempo que for preciso para eu acreditar que você aprendeu com esse erro. Ela ficou quieta um longo momento, processando as condições. E se eu fizer tudo isso, você vai me perdoar? Perdão não é algo que se ganha completando uma checklist. É algo que acontece quando eu vejo mudança real no seu comportamento e atitude. Levantei da mesa. Mas vou dizer isso. O fato de você estar disposta a cortar laços com essas amigas me diz que talvez você realmente entenda o quão sério isso é. Eu entendo. Entendo mesmo.
Vamos ver. Porque entender intelectualmente é diferente de mudar o comportamento permanentemente. Nos dias seguintes, ela cumpriu tudo o que eu pedi. As ligações para as amigas foram constrangedoras e dolorosas, mas ela fez. Encontrou uma terapeuta de casal e marcou nossa primeira sessão. Até apagou os números delas do celular sem eu pedir. Mas o teste de verdade veio 2 semanas depois, quando uma dessas amigas tentou se reconciliar, dizendo que tinha sido mal interpretada e que sentia falta da amizade. Minha esposa me mostrou a mensagem na hora, sem eu pedir. Depois respondeu na minha frente. Você quase acabou com o meu casamento. Não quero mais nenhum contato. Nunca mais. Ela bloqueou o número, apagou o histórico e me olhou nos olhos. Pronto. Acabou de verdade. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, ela dormiu no nosso quarto de novo. Não teve sexo, não teve grandes declarações. Só 2 corpos lado a lado, respirando o mesmo ar, sem joguinho, sem teste, sem mentira. 6 meses depois, a gente ainda tá na terapia. Ela nunca mais falou com nenhuma daquelas 3. As amigas tentaram mandar mensagem de feliz aniversário, de Natal, de tudo quanto é data. Ela ignorou todas. Eu vi a mudança de verdade e ela parou de pedir opinião de qualquer pessoa sobre nosso casamento. Quando tem problema, ela fala comigo. Direto. Sem rodeio. Sem drama. E eu perdoei. Não de uma hora para outra, mas dia após dia, vendo que a mulher que estava do meu lado era finalmente a versão honesta dela. O teste delas deu errado. O meu deu certo. Porque no final, quem realmente quis salvar o casamento foi quem nunca precisou ameaçar terminar para provar amor. Fim.